Como é que vocês estão? Então, oficialmente, saúdo novamente a todos, boa noite. 12 de novembro, disciplina de gestão de pessoas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre... Ok, Alice, boa noite. Thalita também mencionando que não vai conseguir abrir a câmera, tá bem? Eu vou fazer hoje aqui um reforço das nossas atividades finais. Incrivelmente, já estamos no final do semestre. Coisa boa, né? É verdade, olha que loucura, como tem passado rápido. Então hoje, até com esta baixa audiência, mas de qualquer forma vai ficar gravado, penso até que esta baixa audiência possa ter uma relação aí com o próprio feriado, né? Estamos na sexta-feira de um feriadão. E hoje nós vamos conversar sobre esta parte final da nossa disciplina, tendências e desafios da gestão de pessoas, o próprio TDE, que está aberto desde ontem, ele provoca um pensar sobre né, este porvir. Né? Dia 19, semana que vem, nós vamos ter uma atividade na própria aula, né? E aí é importante a participação de todos. Nós vamos ter uma atividade dentro da aula, nós vamos dividir em pequenos grupos, fazer o uso Que, do recurso, que dia mesmo, professor? aqui, na próxima semana, dia 19. Dia 19, eu não vou estar presente. Pena, mas de qualquer forma, depois tu assiste aí o resultado do nosso debate. Isso vai valer pontuação, essa atividade? Não, não. Claro que eu valorizo, Jonathan, tu sabe que eu valorizo sempre a presença aqui, mas tu é um cara que está sempre nas sextas-feiras, tal, né? Uhum. E aí o fato de perder uma também não vai comprometer. A sexta-feira que vem eu tenho um serviço para fazer, né? Uma Sim, transmissão de sim, live, né? sim. Daí, trabalho, a gente não pode, infelizmente, Claro hoje que em não. dia a gente tem que escolher entre pagar o Uber ou fazer a Tá aula, né? certo. Não, mas não tem problema. Depois assiste lá e nós vamos fazer Sim, sim, uma, pode deixar. Assisto sim. uma atividade em pequenos grupos, fazer o uso do recurso aqui que se tem de salas temáticas, né? Mas aí eu vou dar as orientações na própria aula, na próxima semana. E vai ser, né, vai ser sobre esse tema que hoje nós vamos iniciar. Então, semana que vem seguimos, dia 19, e dia 26 é a semana que abre a Objetiva 2. A Objetiva 2, então, é uma, uma atividade avaliativa que complementa a P2. E, por fim, nós teremos, e aí no dia 26, então, vai ser um espaço para vocês realizarem, eu vou abrir a sala aqui, mas vai ser um espaço para vocês realizarem a objetiva, mesmo que ela já abra antes disso, para vocês eventualmente tirarem alguma dúvida e tal. E depois, no dia 3, é o fechamento. Né? Nós já vamos estar com a prova AS também agendada, né? Vocês já vão estar se organizando para fazer essa prova final. E dia 13, então, uma aula de feedback, uma aula de fechamento. Portanto, estamos encerrando. É hoje, semana que vem, depois a prova e um feedback. E a participação de vocês nestes últimos encontros, obviamente que vai ser importante para a gente conseguir estabelecer aí o máximo de discussões, de debates, de reflexões neste momento final da nossa disciplina. Eu vou hoje trazer alguns slides
que, digamos, já vão encaminhar a discussão para a próxima semana. Gostaria que vocês, a partir disso que está sendo colocado aqui, né, fossem pensando, fazendo apontamentos, para que no final da apresentação, essa apresentação vai ser breve, de alguns slides, a gente já possa comentar um pouco aqui entre nós sobre estes aspectos que vão ser apresentados. Então, ao final da apresentação, a gente retoma para discutir. E como eu anunciei, a apresentação diz respeito ao que está por vir. Ao que está por vir. Então, foi uma pesquisa realizada num fórum econômico mundial. Oi, Daisy, tudo bem? Então, essa pesquisa foi realizada e busca desenhar um perfil, traçar um perfil, discorrer sobre aquilo que as empresas buscam, esperam, pretendem nos profissionais, né, daqui para frente. E eu vou ler, então, essa parte e depois nós vamos ver as características principais. À medida que o mundo evolui, com a quarta evolução industrial, o ambiente corporativo também está mudando e exigindo novas habilidades dos funcionários. Essa pesquisa foi agora um pouco antes do estado pandêmico, né, no Fórum Econômico Mundial, e ela fala, então, né, de uma expectativa com relação a habilidades, a competências das pessoas num curto espaço de tempo, num período de, no máximo, 5 anos. Já no próximo ano, a quarta revolução industrial vai exigir uma série de tecnologias, aprendizado de máquina, biotecnologia, genômica, inteligência artificial, robótica, transporte autônomo, etc. É, portanto, importante ficar de olho nas novas habilidades que serão exigidas pelas empresas. Isso já é uma realidade, né? A gente que está no mercado de trabalho sabe do que começa a ser valorizado, começa a ser exigido, começa a ser realidade, né, daquilo que se espera das pessoas. Tem muita coisa acontecendo. Uma discussão central, né, em torno assim do futuro das empresas, dos espaços organizacionais, em torno das relações humanas dentro dos ambientes organizacionais, e isso, de certa forma, mesmo que de uma maneira mais periférica ou marginal, né, não tenhamos ido com profundidade ao tema, mas nós, sim, né, por algumas vezes, ao longo do semestre, conversávamos sobre estes elementos que compõem o novo mundo, né, das organizações. Nós vivemos na sociedade das organizações. Essa é uma reflexão que a gente tem aqui trazido. A sociedade das organizações é a sociedade que dita comportamentos, que dita costumes, que movimenta crenças, cultura. E essa sociedade das organizações está numa constante transformação. Constante ou, quem sabe, acelerado processo de transformação. Tem se pensado nas questões legais que dizem respeito às relações de trabalho. Tem se discutido muito com relação à chegada da tecnologia cada vez mais forte em todos os espaços, em todas as
em todos os ramos, em todos os segmentos, em alguns segmentos com mais intensidade e velocidade, em outros nem tanto. E o que representa nas relações de trabalho a presença cada vez mais forte da tecnologia. Nós já sabemos, e tenho a impressão que já conversamos aqui, inclusive, que alguns países já começam a discutir a redução da jornada de trabalho. Já alguns pensadores que analisam estas questões ligadas à tecnologia e aos ambientes organizacionais já estão prevendo uma tendência de redução significativa da carga horária dos trabalhadores, por conta exatamente do avanço tecnológico. Então, isso significa que as pessoas, dentro de uma lógica bem pensada de aproveitamento da tecnologia, pessoas vão ter menos tempo dentro das empresas, isso sem impacto na sua remuneração, e, por conta disso, mais tempo para aquecer outros setores da economia, como entretenimento, como, enfim, lazer, cultura e assim por diante. Então, as pessoas, né, passam a ter menos envolvimento nos ambientes de trabalho, por conta do avanço da tecnologia, e isso oferece condições de aquecer outros segmentos da economia. Vamos adiante, então. Então, é importante ficar de olho nas novas habilidades que serão exigidas pelas empresas. A primeira, a alfabetização de dados. O combustível da quarta revolução industrial, dados. As empresas que não usam algoritmos ficam para trás e, portanto, as corporações devem empregar funcionários com qualificação na área. Então, a primeira característica dos profissionais que se espera para os próximos anos, que vai ser valorizada, que se entende como característica, ou habilidade, ou domínio necessário, né? A alfabetização de dados. Pensamento crítico. Serão valorizados os funcionários capazes de julgar a qualidade das informações, como discernir quais são confiáveis, falsas ou propagandas. Os profissionais serão responsáveis em avaliar as notícias e como elas devem ser confiadas e usadas pela empresa. Vejam, isso uma pesquisa desenvolvida no Fórum Econômico de 2019 e que essa pesquisa é fruto da investigação de grandes corporações que lá estavam presentes. E quais são as expectativas e o que se espera exatamente dos profissionais nos próximos anos? E que se espera, então, que se tenha essa alfabetização de dados e que se tenha pensamento crítico. Quando se fala pensamento crítico, é esse necessário cuidado cada vez maior de todos nós com relação à veracidade, à qualidade das informações. Nós somos bombardeados cada vez mais com informações, com notícias. Acontece que tem muita coisa que não é verdadeira. Acontece que tem muita coisa que tem uma intenção por trás. E aí nós precisamos, sim, ter esse cuidado. Nós já conversamos aqui algumas vezes, né? Nós precisamos ter muito cuidado com as informações que nos chegam.
porque hoje produzir informação, né, é algo muito fácil, compartilhar informação da mesma forma, e muitas pessoas compartilham sem ter o cuidado de se certificar, né, quanto à veracidade das informações. Pensamento crítico vai ser, sem dúvida, uma qualidade, uma competência, uma habilidade das pessoas diferenciada e que as empresas vão estar muito atentas e valorizando e prestigiando. Habilidade em tecnologia, é óbvio, né? Funcionários com habilidades em blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual e aumentada, robótica e outras ferramentas digitais serão exigidas pelas empresas. Não tem como nós não percebermos e nos envolvermos, né, com estas questões. Mas também tem algumas que digamos, destacam a nossa humanidade, né? Então, adaptação e flexibilidade. O mundo está mudando rapidamente e os funcionários precisam se comprometer a aprender novas habilidades ao longo de suas carreiras. Além disso, eles devem ser flexíveis a novas ideias e maneiras de solucionar os problemas da empresa. Adaptação, flexibilidade e criatividade, que é a próxima, dizem respeito à atuação humana, né? A comportamento, a proatividade, a interesse, a predisposição, ou seja, questões comportamentais. A tecnologia tem que estar presente, nós precisamos ter essa busca constante em termos de ampliação do conhecimento, de domínio de novas tecnologias a cada momento, não tem mais como tu parar, né? Nós precisamos nos atualizar sempre, mas também, né, ou em função do nosso comportamento, é que isso vai se dar de uma forma mais ou menos eficiente, né? Mais ou menos eficaz. Os algoritmos, as máquinas e os robôs funcionam bem, mas eles não conseguem ser criativos como os humanos. Por isso é importante que os funcionários tenham criatividade para criar novos produtos e melhorias para a empresa. Apesar de termos, né, cada vez mais programas que procuram, inclusive, substituir estas habilidades pensadas inicialmente como exclusivamente humanas. Inteligência emocional, outra área em que os humanos têm vantagem sobre as máquinas, é a inteligência emocional. A capacidade de estar ciente, controlar e expressar as emoções será importante e valorizada pela empresa. Esta é efetivamente uma questão que muito nós trabalhamos aqui na nossa disciplina. Lembro que desde o início do semestre nós conversamos bastante sobre esse elemento, esse aspecto, porque nós vivemos em ambientes de muita pressão, de muita cobrança, né? Ambientes que exigem, né, resultados, o alcance de metas e resultados de forma muito contundente. E isso, claro, né, cria uma tensão, cria um nível de estresse. A inteligência emocional é a capacidade de mantermos a racionalidade em momentos de extrema tensão. O que é muito difícil. Mas isso é um exercício. Isso é um exercício. Deixa eu ver o que Fabiane diz. Ah, tá. Eu vi que caiu aqui agora há pouco, Jonathan. Tá bem. Obrigado, Fabiane. Então, esta questão da inteligência emocional também é um elemento, né, que vai fazer diferença. E que já faz diferença.
e que já faz muita diferença. Esta nossa capacidade de manter num razoável nível o equilíbrio em circunstâncias de estresse, de tensão, para conseguir tomar as decisões, para conseguir contornar determinadas situações e assim por diante. E mais do que inteligência emocional, por fim, eles entendem, por fim não, mas eles entendem também que a inteligência cultural e diversidade vai ser também algo necessário, e por isso cobrado pelas empresas. As organizações, isso inclusive tem a ver com os temas recentes que estudávamos, né? O tema 6 falou sobre ética, falou sobre valorização da diversidade, e é o que está posto aqui. Então, inteligência cultural e diversidade. As organizações são cada vez mais diversas e os funcionários eficazes devem respeitar as diferenças e trabalhar com pessoas de diferentes raças, religião, idade, sexo, orientação sexual. Além disso, as empresas estão operando cada vez mais além das fronteiras internacionais, o que significa que é importante que os funcionários saibam sobre outras culturas, idiomas, crenças políticas e religiosas. Que mais? Habilidades de liderança. Segundo a pesquisa realizada no Fórum Econômico de 2019, a habilidade de liderança será fundamental não só para aqueles que estão no topo de uma hierarquia corporativa tradicional, mas também para os funcionários de toda a empresa. Será importante compreender como trazer o melhor e inspirar todos da equipe a ter uma força de trabalho diversificada. Sobre liderança, nós já conversamos também algumas vezes. Já falamos também sobre equipes autônomas e as equipes autônomas carregando, né, em cada um dos seus integrantes, carregando traços de liderança. Cada um dos integrantes de equipes autônomas trazendo em si características de líder que tomam a iniciativa, que assumem responsabilidades, que têm a capacidade de avaliar cenários e tomar decisões, de inspirar, de mobilizar. Então, sim, essa coisa de se depender de um líder para que ele oriente, para que ele diga o que eu preciso ou não preciso fazer, cada vez, né, tem menos espaço. As empresas querem iniciativa, querem pessoas com esse espírito de liderança. Capacidade de julgar e de tomar decisão. As máquinas conseguem analisar os algoritmos numa velocidade superior, muito superior à que os humanos conseguem. Mas elas são incapazes de tomar decisões e analisar os dados com profundidade. Aqui, a gente sabe que sim, hoje existem softwares de apoio à tomada de decisão. E cada vez esses softwares são mais abrangentes, nos mostram assim uma capacidade de encaminhamento para tomadas de decisão com muita precisão, né? Porque tem essa construção tecnológica de interpretação de cenários numa velocidade muito maior e de, compondo esses diferentes cenários, recomendar decisões. Ainda assim, estes softwares, estes sistemas, eles precisam ser construídos por nós. As diretrizes dos softwares precisam ser definidas por nós. E, por vezes, nem sempre eles vão conseguir dar encaminhar determinadas decisões, né? Por isso, os funcionários capazes de fazer a leitura das informações para uma tomada de decisão serão cada vez mais valorizados. E colaboração.
No meio de tanta tecnologia, as empresas vão buscar por funcionários capazes de interagir bem com a equipe, capazes de compartilhar conhecimento para trazer bons resultados para a empresa. Ser colaborativo. Estas são algumas características, isso apareceu, foi publicado na revista Época Negócios, como eu disse, um pouco antes do nosso estado pandêmico. Enfrentamos a partir de 2020. Nós vamos fazer uma experiência agora, ensaiando para a próxima semana. Quero propor o seguinte, nós vamos fazer o seguinte. Não sei se alguém já usou, é a primeira vez que eu vou usar aqui. Eu já usei em outra plataforma, mas não no Google Meet. Nós vamos criar salas temáticas. Na verdade, eu vou dividir esta sala em pequenos grupos. Vou dividir aleatoriamente. Vocês vão cair nestas salas. E aí eu vou pedir para que vocês, nestas salas, trabalhem um pouco em cima do TDA. Nós vamos estabelecer um pequeno tempo. Isso vai ser também a atividade da próxima semana, com um tema que vai ser apresentado lá, no dia 19. Mas hoje nós vamos fazer um breve ensaio, onde eu vou abrir as salas, vocês vão, aleatoriamente, vão compor estes grupos, e a gente vai fazer o seguinte: depois de 15 minutos, vocês conversem um pouco. O TDE dessa semana, ele fala exatamente sobre tendências e desafios da gestão de pessoas. Vocês vão conversar um pouco e vão retornar para cá e vamos compartilhar esta breve conversa que a gente fez, certo? Alguns aí já estão saindo da sala, receosos. Já vi que 3 saíram. Parece que tem alguma dificuldade aí em trabalhar em grupo, mas agora nós vamos fazer essa distribuição. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer aqui. Ó. Configurar salas temáticas. Eu vou abrir 3 salas e aleatoriamente vão ser distribuídos. E já estão distribuídos. Não, pior que não. Pior que muitos caíram. Vocês não estão vendo nada ainda, né? Ou estão vendo a distribuição ou não? Aparece alguma coisa para vocês? Nada. Tá, porque eu abri aqui do lado, só que a distribuição está considerando pessoas que estavam na sala. Por exemplo, colocou o Leonardo, colocou o Jonathan, a Julie, e eles já saíram. Então, a primeira sala está com vários dos presentes aqui. E depois as outras salas estão com os ausentes. Agora eu acho que vai dar. Sala 4. Sala... Sim. Deixa eu ver aqui. Sala 1. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Sala 2. Tomara que funcione. Sala 3. Olha só, a sala 1, mas tem que ir automático. Possivelmente, quando eu der o comando aqui, vocês vão passar para uma outra sala. E lá vocês vão poder depois voltar para a chamada principal, tá? Vamos ver se funciona. Qualquer coisa, vocês têm o link para voltar para cá. Mas assim, ó, sala 1, aleatoriamente ficou Darlan, Gabriela, Guilherme e Henrique. A sala 2, aleatoriamente ficou Dauana, Fabiane, Fernando e Thalita. A sala 3 ficou de Deise, Diego, Michele e Thalita. Tá? Então é isto. Eu vou abrir as salas, vamos ver se vocês vão automático ou se vocês vão ter que se direcionar para elas. Vou repetir aqui por via das dúvidas. Sala 1, Darlan, Gabriela, Guilherme e Henrique. Sala 2, Dauana, Fabiane, Fernando
e Thalita. Sala 3, Deise, Diego, Michele e Thalita Jardim. A da 2 é a Thalita Brasil. E assim, ó, vocês vão lá vamos ver, 20 para as 8, em 15 minutos, tá? Eu vou colocar o tempo, em 15 minutos, vocês conversem um pouco e anotem o que vocês acham que vem pela frente. Eu apresentei só alguns tópicos, né, com base numa matéria lá de 2019, mas o que vocês acham que teremos? Quais são os grandes desafios em termos de gestão de pessoas? Conversem um pouco sobre os grandes desafios que teremos nesse ambiente cada vez mais tecnológico, a tecnologia avançando de uma maneira extraordinária. O que pode acontecer? Eu falei no início da aula essa tendência de redução da jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho. Isso tem a ver, inclusive, com programas que visam diminuir os distanciamentos, as diferenças sociais. Pensem sobre isso e o que está por vir. Como serão as empresas nos próximos dias. Tá bem? Ok? Vamos ver se vai funcionar. Vou abrir as salas, qualquer coisa a gente vê o que acontece. As salas temáticas estão ativas. Vocês já enxergam alguma coisa? Apareceu alguma coisa para vocês ou ainda não? Então vamos lá, vocês vão para as salas agora. Gabriela, Darlan, Michele, Diego, Guilherme, deve estar. Darlan já está na sala 1, ok. Diego. Michele, está me ouvindo? Diego, me ouve? Michele e Diego, vocês me ouvem?
Diego, me ouve, Diego? Diego, você tem que ir lá para a sala 3, Diego. O Diego estava conectado, mas não estava ouvindo. Daqui a pouco o pessoal vai voltar.
Olha, o pessoal do grupo 1 já está aí, pronto, preparados. Funcionou então. Tudo certo, professor. Muito bem. Vamos só aguardar os outros dois grupos aí, a gente faz o fechamento.
Eu vou lá nas outras salas chamar o pessoal. Já retorno aqui, tá? Voltando. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá aí, chegando. Muito bem, eu disse que teríamos uma atividade em grupo, nós tínhamos 20 e dos 20 virou 10. De repente, assim, o pessoal evapora. Que coisa. Quem é que gostaria de falar rapidamente, assim, nesses minutos que nos restam? Pô, alguém ficou na sala 3 lá. A Michele está na sala 3. Quem é que estava na sala 3, além da Michele? Gabriela, eu acho, né? Eu, prof. A Deise, eu e a Michele. Será que ela não está conseguindo voltar? Talvez ela não conseguiu, prof. O prof tá indo resgatar os colegas dos grupos. É o nosso avanço aqui, ó, olha só. Dá uma passeadinha nas turmas. Tá no mudo, prof. Opa, vamos lá. Rapidamente, para a gente finalizar, cada dupla, hoje foi um ensaio, um exercício, semana que vem vai ser um estudo de caso que nós vamos finalizar mais ou menos dentro dessa dinâmica, tá? Mas hoje, só nesse breve exercício, temos alguns minutinhos, gostaria que cada pequeno grupo, falasse para os demais quais foram as discussões, o que refletiram com relação a tendências de gestão de pessoas e os principais desafios. Quem é que começa? Vamos lá, Henrique, por favor. Professor, assim, eu não sei se eu captei bem certinho o que deveria falar, porque eu cheguei meio atrasado hoje. Mas o que a gente viu seria, na verdade, um problema da gestão e das empresas nos dias de hoje. Dei como exemplo a empresa que eu trabalho. Eu trabalho na empresa Ouro e Prata, numa agência de viagem, né? E que eu vejo nas empresas aí, tipo, de rodoviárias, tudo, que cada dia está menor o número de funcionários. Hoje em dia, por exemplo, tem rodoviárias que não precisam mais de funcionário. Tu vai lá, tipo, numa maquininha ali, bota a origem e destino que tu precisa e sai tua passagem. Não precisa mais de alguém vendendo essa passagem. Isso acontece também em mercados. No mercado tu vai passar tuas compras, tu vai fazer teu pagamento e tudo certo. Isso é um dos desafios que a gente encontrou, professor. Até eu gostaria de citar um exemplo. Esses dias eu fui um evento em Porto Alegre, esses dias, como eu moro numa cidade um pouco menor, né? Aqui a gente não é muito acostumado com essas modernidades, assim, né? Então... Da onde é que tu é, Gabriela? Eu sou de Nametoque. Ah, tá.
Aí eu fui em um evento em Porto Alegre e a gente precisava de um ingresso para entrar. Sim. E a gente não precisou imprimir nada, né? A gente entrava e só mostrava no celular e o segurança pegava pelo QR Code do celular dele. E aí ele conseguia visualizar todas as nossas coisas, né? Tanto se a gente fez a vacina do Covid para entrar no evento e tudo mais. Então, assim, a gente vê como tá mudando, né? Essa questão da modernidade e tecnologia, né? Ajuda muito. Essa é uma discussão, Henrique e Gabriela. Tinha mais alguém no grupo de vocês? Ou era só vocês dois? Eu, professor. E o Darlan, tá. Henrique, Gabriela e Darlan. Essa é realmente uma grande preocupação, né? Uma discussão intensa. Isso que eu coloquei assim, ó, desses movimentos em alguns países de já estarem trabalhando a CLT deles lá, né, a nossa aqui consolidação das leis trabalhistas, as jornadas de trabalho, essas discussões já acontecem em função exatamente desse crescimento do uso da tecnologia e a tecnologia substituindo as pessoas. No supermercado, nós não vamos precisar mais de caixa, nem do gerente de caixa, nem nada. A gente sabe que já existem mercados em que tu não tem mais essas pessoas, né? Tu passa e tem os leitores que identificam o que tu tá levando ali no teu cesto, no teu carrinho e tal. E isso o Henrique mencionou aqui. Agora a Gabriela traz o depoimento dos eventos, a gente tem nos transportes, e assim quantas funções que deixam de ter necessidade. A máquina substitui cada vez mais. E aí? Como é que fica o mercado de trabalho? Né? Para onde vão estas pessoas? Bom, uma coisa, Dauana, já te passo. Uma coisa é certa, que sim, tem espaço e cada vez mais valorizada no mercado de trabalho as pessoas que dominam a tecnologia, que dominam as tecnologias. Entretanto, tem muita gente que, né, está nestas funções exatamente por não ter uma formação, por não ter tido oportunidades e tal. Esse é um desafio, né? Porque na medida que a tecnologia vai avançando, ela não está, como alguns pregam, ela não está reduzindo as diferenças, ela está ampliando as diferenças. Ela está potencializando esses distanciamentos, porque quem não consegue se manter no mercado de trabalho é exatamente quem está despreparado. E aí cada vez tem menos chances. Vamos ver Darlan. E aí depois a Daisy já pode... Desculpa, a Dauana também tinha aberto o microfone, não sei se ela quer falar. Mas assim, ó, eu vou propor que o Darlan, então, que é desse primeiro grupo que está se manifestando, fale, e na segunda, na sequência, já a Daisy entra, já trazendo as reflexões da dupla de vocês. Darlan. Então, que nem o Henrique estava falando no meio de transporte, isso diminui até o valor o preço para o consumidor final. Hoje tem aplicativos, por exemplo, o Buzzer, que está oferecendo vários anúncios nas redes sociais, que oferece passagens muito mais baratas do que fosse pegar na rodoviária, e condições também de pagamento. E isso diminui bastante o preço por não precisar de todo aquele pessoal, né, na rodoviária para atender e vender essa passagem. Precisa somente do pessoal de assistência ao aplicativo, né, mas não precisa de toda aquela rede de pessoas na rodoviária. E assim, Darlan, todos os exemplos que vocês trouxeram, que o Henrique trouxe, que tu está mencionando agora também, e que a Gabriela também já trouxe. Tudo isso tem impacto no preço. Claro que sim, tem um investimento inicial nestas novas tecnologias, mas no médio prazo tu já tem o retorno desse investimento e depois tu não tem mais o custo. Né? Claro. O custo de todas essas pessoas. Então, por um lado, tu tem a possibilidade de redução de custos, o que pode impactar positivamente nos preços, ok, é um aspecto positivo. Mas a questão é, e estas pessoas? O que vão fazer estas pessoas? Se cada vez menos... eu acho que em uma aula chegou a comentar sobre isso. A própria construção civil. Porque a construção civil tem algumas
tarefas, algumas atividades que são desenvolvidas por pessoas com um grau de instrução menor, que não tiveram tanto estudo e tal, e a gente sabe que esse é um segmento que acaba, né, recebendo pessoas com menos grau de instrução e que passam a fazer essas atividades mais braçais e tal. Entretanto, até na construção civil, a tecnologia tem feito com que muitas operações já não dependam mais do esforço humano, da atividade braçal, até na construção civil. Portanto, para onde vão as pessoas que não tiveram a oportunidade de um estudo da instrução e tal? O que vão fazer num mundo cada vez mais tecnológico? Isso é o que precisamos vencer. Isso é o que precisamos vencer, né? Eu não sei se eu já... Bom, depois eu posso fazer o fechamento, senão não vai dar tempo. Daisy, e depois a Michele. Bom, como o Henrique já falou, com toda essa tecnologia vai gerar muito desemprego, né, porque as pessoas que não são qualificadas vão acabar ficando de lado, mas, né, eu e a Michele discutimos e, por outro lado, vai surgir novos empregos, até porque quanto mais máquinas, quanto mais computadores, quanto mais robôs forem sendo inseridos tanto na indústria, enfim, nos setores, vai precisar de pessoas para fazer a manutenção ou criar novos algoritmos, enfim, para comandar, né, digamos assim, essas máquinas e fazer manutenção, e estragou, vai ter que substituir. Claro, não vai ser um número exorbitante de novos empregos, mas vai ocorrer o desemprego das pessoas que não são qualificadas e daquelas que não têm interesse ou não têm as condições ou não querem se qualificar, mas, por outro lado, vai gerar empregos, né, para os que estão se qualificando e para os que, né, futuramente pretendem, né, se inserir nesse meio da tecnologia, da biotecnologia, e se qualificar para isso. Mas precisa se qualificar, né? Exatamente. Vai ter espaço para quem se qualificar, né? E vai ficar essa lacuna, esse vácuo para aqueles que não têm qualificação. Deixa eu ouvir a Michele. Boa noite, gente. Pois é, prof, eu e a Deise, a gente conversou, eu até comentei com ela que eu ia ser uma das primeiras pessoas que ia ficar sem emprego, porque eu não gosto dessa coisa assim muito de tecnologia, eu não tenho aptidão nenhuma, sabe? Eu sou uma pessoa de 42 anos que só sei ali fazer meus trabalhos ali, sofro um monte. Eu comentei com a Daisy que eu fiz o vestibular para um curso de gestão hospitalar do Conceição, que eu passei. Aí comecei a fazer, e aí começou muito dinâmico, né? Eu nunca tinha feito um curso tecnológico. Eles pediam o professor na hora, assim, vamos fazer hoje uma tabela, vamos criar agora um jogo digital, vamos fazer um gráfico, vamos não sei o quê, o tempo todo, e eu ficava boiando. Eu não consegui acompanhar a turma. Eu fiquei 2 semestres, botei fora o curso, porque é o primeiro curso de gestão hospitalar do GHC. Eu passei, assim, mas eu não consegui. Eu tive que sair fora, porque eu não consegui acompanhar os colegas. E eu até comentei que eu não sei se é porque eu já tenho antipatia, eu não gosto, ou se realmente meu cérebro não vai, sabe, por ser de outra geração, sei lá. Eu sei que também falei para a Daisy que ontem eu estava lendo uma notícia no Google que a PUC está dando 5 vagas de ciências da computação para mulheres, tá? Porque tem muita pouca mulher inserida nesse meio da ciência. Então, eles estão dando 5 vagas integrais, porque não tem. Aí eu comentei. Então, eu acho também que vai ter mais homens. Não querendo dizer que mulher não tem, não possa, né? Mas eu acho que a grande maioria que tem, assim, mais
Gosta dessa coisa de criar jogos, dessa coisa de ciência, de engenharia, essas coisas. A grande maioria é homem, né? Tanto que a PUC está dando 5 vagas porque ela quer inserir. Então, eu fiquei pensando, será que então não vai... as mulheres vão ficar mais, assim, de lado também? Sem querer, né? Porque eu odeio, né? Não gosto mesmo. Várias já não gosto, a gente conversa assim, não. Então, também é uma coisa assim que eu fico pensando. Olha só, Michele, eu trabalho também com as turmas de ciência da computação, de sistema de informação. E até 2019, quando estávamos com os encontros presenciais, né, nós tínhamos lá as aulas aqui no campus de Canoas, no Labim, e invariavelmente nós tínhamos as turmas compostas por 90% homens, 10% meninas. Né? Essa é a característica dos cursos da área de sistema de informação, ciência da computação, da área da informática. Talvez até esteja lentamente mudando, as mulheres estão ingressando, mas ainda é muito incipiente esse movimento. Só que, mas isso é hoje. Se a gente olhar vários cursos, historicamente, tu vai ver que tem transformações. Vários cursos foram sofrendo transformações com relação à participação, assim, né? Mais homens ou mais mulheres. Então, isso também se reconfigura. E, por outro lado, tem também, esses são aspectos, talvez até culturais, né, que carregam, que têm uma carga cultural importante, mas tem também uma coisa que nós andamos conversando num dos encontros, que diz respeito àquele estudo sobre as inteligências múltiplas. Então, o fato, Michele, de tu não ter tanta facilidade em determinada área, bom, mas isso todos nós que estamos aqui, todas as pessoas, não têm tanta facilidade em determinadas áreas. E temos mais afinidade, mais aptidões em outras áreas. Lembra das 8 inteligências múltiplas? E existem diferentes estudos e categorizações sobre as nossas características e as nossas potencialidades. E ninguém é bom em tudo, né? Então, o fato de tu não ter isso não é uma característica só tua. Muitas pessoas não têm, né, tanta facilidade assim, né, neste tipo de atividade. Mas apesar de estarmos aqui enaltecendo e falando muito do quanto a tecnologia vai cada vez fazer mais parte da nossa vida, esse não vai ser o único campo, né, de oportunidades. Infinitas oportunidades. E a área de entretenimento, a área das artes, a área do lazer, a área da gastronomia, existem inúmeras alternativas. O que é certo é que, sim, a tecnologia ela vai atuar muito, né, em boa parte dos segmentos. Entretenimento, também a tecnologia vai tirar espaço, mas o entretenimento vai ser um segmento cada vez de maior procura, demanda e, por consequência, riqueza. Turismo vai ser um segmento cada vez maior. A tecnologia vai entrar no turismo, mas não tem dúvida. Mas são segmentos que vão ganhar importância e vai abrir oportunidades para outro tipo de trabalho, né? Outras oportunidades vão surgir também. Então, eu acho que é importante a gente estar atento, né, a essas transformações no mercado, talvez oportunidades para atividades autônomas, né, em diferentes áreas. O que é certo é que, sim, tem uma grande transformação. E o grande desafio, eu não vou falar ainda, porque tem mais um grupo que quer falar, e a Dauana já está com o braço cansado de tanto tempo que ela está com a mão levantada lá. Então, Dauana, tu inicia aí as considerações do último grupo. Tecnologia beneficia a gente erguer a mão sem erguer a mão, né? Isso é bom. Falando um pouquinho do que a gente debateu ali no grupo, né? A gente comentou sobre a questão do avanço da tecnologia nas indústrias
e no mercado em geral, nas empresas, no dia a dia. E o nosso grupo falou bastante também sobre como isso está sendo inserido na educação. Porque como a colega Michele comentou ali, hoje ela tem acho que 42 anos, ela comentou, garanto que a formação dela na parte básica é muito diferente do que hoje é oferecido para as crianças, né? Por exemplo, a Fábio trouxe lá que na escola do filho dela, ele tem já, com 12 anos, cadeiras de programação, cadeiras não, né? Aulas de programação, disciplinas que falam sobre inteligência emocional, sobre conhecimento financeiro, que preparam o aluno para a vida realmente, não só o conteúdo da matemática, da história, da geografia, mas que preparam desde pequeno os alunos para serem adultos e se inserirem no mercado de trabalho. É diferente até eu tenho 24 anos, mas a minha formação básica também foi bem em cima de conteúdos essenciais ali, né, para a gente conhecer o mundo e a vida, e enfim, se inserir nele, mas não tinha tecnologia. E hoje isso já é inserido desde que as crianças são pequenas na escola, né. As crianças, os pequenos já nascem também com telefone, com celular, com computador ali na mão, no rosto, no dia a dia. Isso imaginamos que isso interfira também na facilidade de adaptação dessa geração à tecnologia. A gente também comentou em algumas mudanças no mercado de trabalho, no sentido de substituição também de pessoas, por exemplo, nas áreas de atendimento que não necessitem alguma intervenção de pensamento lógico humano, que seria só apresente uma proposta, opções, você escolhe e você fecha um serviço, compra algo. Então, isso é substituído por chatbot, os colegas comentaram ali também nos supermercados. Hoje em dia aqui em Montenegro tem, acho que dois supermercados que já tem os caixas que as pessoas vão sozinhas, mas ainda, por exemplo, para 4, 5 caixas, há uma pessoa ali que orienta aqueles que ainda têm uma dificuldade com essa nova tecnologia, porque tem pessoas que têm a dificuldade em lidar, né? É um processo de adaptação, mas hoje uma pessoa cuida de 5 caixas, por mais que tenha a pessoa ali ainda, ela é muito mais produtiva, porque ela vai ajudar um agora, o outro, mais 3, 4 já passaram sozinhos, e assim evolui, né? Relacionado ali a questão das mulheres na área de tecnologia, isso é uma crescente, eu imagino, né? É algo que vai se tornando algo mais comum. Eu dou pelo exemplo de que, um pouco pessoal, assim, quando eu era criança, o meu irmão ganhava um videogame e eu ganhava uma boneca, tá? Mas a Dawana também queria jogar videogame. Ela queria mexer no computador, mas, enfim, era algo masculinizado. Então, talvez ainda por esse motivo, a área de tecnologia e engenharia ela é muito masculina, mas as mulheres estão cada vez se identificando mais com essas áreas e se inserindo, assim como tem homens que estão se inserindo em áreas de culinária, áreas que antes eram ditas femininas. Há uma troca, né? E é isso, acho que os colegas também têm algo para comentar, mas a gente conversou bastante sobre essas questões de educação também no grupo, né, de como preparar as pessoas para esse futuro, não é um futuro, para esse agora, né. Muito bom. Quem mais? A Gabriela levantou a mão. Gabriela? Sim, eu queria citar um exemplo de uma amiga minha que trabalha, que ela faz engenharia de produção, e ela comentou comigo o quanto as pessoas olham com um olhar diferente para ela, por ela fazer isso. Até na empresa que ela trabalha, ela citou que quando ela vai atender algum cliente, ela, né, faz isso, ela sempre diz que os clientes comentam, nossa, mas isso é um homem que faz, sabe? Esse tipo de comentário como se, sabe? Falando que, nossa, isso é um homem, essa parte é um homem, não sei o quê. Por ela fazer essa coisa de engenharia. Até ela mesma citou que os colegas dela, maioria pessoas masculinas, né, e muito pouco femininas. Mas essa questão das pessoas olharem com um olhar como se isso fosse uma coisa de outro mundo, sabe? A menina fazer essa área. Tem profissões, ainda existe muita demarcação, né, com relação a isso. E, mais do que demarcação, por vezes, isso é manifestação de preconceito, de discriminação até, né?
Mas a gente está vencendo. A gente está vencendo. Legal, Gabriela. Fabi e Fernando não falaram ainda, para a gente fechar, que está estourando nosso tempo. Na verdade, o Fernando e eu, nós fizemos junto com a Dauana, então ela foi aí, compartilhou os nossos pensamentos, é só para complementar mesmo que a Dauana trouxe, né, que hoje existe já essa transformação, esse movimento, né, nas escolas, e aí vem essa questão de desigualdade também, porque a gente sabe que numa escola pública não se tem né, compartilhado a mesma informação que daqui a pouco o meu filho tem, né, de informação. E ainda, né, eu acho que essa crescente, né, vai existir, mas a gente vai sofrer ainda com essas questões de desigualdades, porque eu vejo, né, na minha própria família, né, primos dele que não conseguem ter acesso ao que ele está tendo hoje. Né, e ele tem muita facilidade com essa questão de jogos, né, de programação. Eu comentei que eles fizeram a feira de ciências e o trabalho do grupo dele era sobre fake news, que é exatamente o que nós comentamos ali sobre a questão do pensamento crítico, né, de julgar a qualidade das informações, de buscar fontes, né, onde tem as notícias mesmo, né, verdadeiras, né, as diferenças, né, então, e aí nessa feira de ciências eles criaram um jogo, né, onde as pessoas que visitavam o stand deles poderiam, né, analisar se era uma fake news ou não. Né, então, ver o quanto, né, e a gente, na verdade, quando daqui a pouco eu participei de uma feira de ciências, a gente fazia, né, numa A3, numa cartolina, né, coisas para chamar a atenção. E hoje era, né, com o notebook, né, com um jogo, a pessoa ali, o QR Code, acessava no celular dela, e aí a gente vê que é um futuro que já faz parte, né? Porque a gente consegue hoje ter acesso, né, o que a Daisy comentou ali da questão, né, de desemprego, onde as pessoas vão ter que buscar criatividade e buscar oportunidades em outras áreas. E aí a gente vê o quanto o trabalho por plataformas cresceu. Né? Na pandemia a gente teve ali, né, a questão de aplicativos, né? Hoje a gente consegue pegar, né, chamar um Uber, chamar uma tele, né, com valores menores, como foi ali, não sei se foi o Henrique ou o Darlan que comentou do ônibus, né, então a gente tem outros serviços, né, uma crescente em outras áreas, né, que a tecnologia está nos fazendo a desenvolver novos conhecimentos, para poder acompanhar exatamente. Era só para compartilhar aí né, um pouco mais de informações em cima do que nós conversamos. Obrigada. Rapidinho, professor, só para encerrar, acho que as duas colegas aí resumiram bem o que a gente conversou. A gente sentiu uma lacuna no nosso grupo, professor, em relação ao assunto de redução de jornada de trabalho. Aí, não sei se o senhor puder, até nos próximos encontros, aí, a gente conversar um pouco mais sobre isso. Que como funcionaria isso. Sim. Estourou o nosso tempo. Nós temos... Mas tranquilo, a aula próxima nós vamos inserir essa discussão. Porque tem uma questão aqui que está posta em todas as manifestações de vocês. Ok, a gente está enxergando que a tecnologia vem para facilitar muitos processos e tal, mas tem gente sobrando. Tá, vai abrir a possibilidade, as pessoas que se capacitarem, que buscarem aperfeiçoamento vão ter espaço no mercado, vai mudar o tipo de trabalho e tal, mas vai sobrar gente. Este é um desafio, este é um problema. Vai sobrar muita gente, vai aumentar o desemprego. E isto nós vamos conversar semana que vem. Eu ia falar sobre um livro, mas eu vou trazer esse livro para a semana que vem, até como centro da discussão, que é um livro muito importante e interessante, que aborda isso, que trabalha nessa questão macro. Né, nessa questão macro. Então, Fernando... passa por aí também, né, essa questão da redução da jornada de trabalho, da reconfiguração social, mas nós vamos refletir, discutir e tentar, pelo menos, enxergar um pouco das possibilidades, né, que existem, mas que não são fáceis de serem construídas. Vamos tentar enxergar um pouco melhor e refletir um pouco melhor na semana que vem, tá bem? Muito legal, Henrique, Gabriela, Darlan, muito obrigado por vocês terem topado aí a nossa experiência de
né, ir para outra sala e tal. Deise e Michele igualmente, Fabiane, Dauana e Fernando. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui. Nós tínhamos 20 alunos, 11 se assustaram, ou se atrapalharam na tecnologia, quem sabe? Não sei, acho que não. Se assustaram e tal, mas é isso, né? Quer dizer, a gente também não está aqui só para ligar, conectar na sala e não participar. Eu acho que a interação sempre é muito importante. A gente tem aqui vários de vocês que estão sempre participando, mas eu gostaria que outros também participassem. Semana que vem nós vamos fazer a mesma experiência também, e vou trazer um tema provocador para a gente cair nessa reflexão final, que é uma grande interrogação. Bom feriado, descansem, se cuidem, estudem, e vamos lá, que a vida segue. Abraços. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada, pessoal.